1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu descobri que na Alemanha as crianças preferem pepino ao invés de bolo de chocolate. Como assim? Eu sou o Luiz e informei o Alemanha Cast antes da minha família que eu viria pra Alemanha. Olha só, hein? Respeito, hein? E eu sou a Fabiana e o Miguel só vai pra escola sozinho depois que fizer 18 anos. Ah, concordo contigo. O dia que eu tenho filho também vai ser assim. Eu sou o Miguel e os meus dias na Alemanha estão indo muito bem. Olha só, hein? Fofo, meu Deus. Ai, gente. É, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Miguel no podcast. Enfim, o tema de hoje é: preciso matricular meu filho na escola e agora, o que fazer? E para isso a gente convidou a Fabiana e o Luiz para dar o seu depoimento, como é esse perrengue todo de matricular Exatamente. filho na escola e etc. E que esse programa vai especialmente para a nossa apoiadora Evelyn. Evelyn, você foi a pessoa que mais mandou perguntas. Você inspirou esse programa, Evelyn. Sim, a gente já pensou até mais uns 3 episódios depois desse, de tanta pergunta que teve. Pois é, ela mandou tanta pergunta que a pauta tava quase pronta. Obrigada. Enfim, então vamos aos recadinhos. O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para o nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoia e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Primeiramente, quem são vocês na fila do Biergarten? Fila do Biergarten é um lugar bom de citar, né? É lá onde você conhece as pessoas, né? Bom, eu sempre tive vontade de vir morar na Alemanha, né? Morar fora do Brasil por um tempo. Total vontade de viver cultura diferente, conhecer alguma coisa diferente. E no fim surgiu a oportunidade pra gente vir. Eu fui convidado pela empresa que eu trabalho pra vir pra cá. E no fim a gente conversou em casa, a gente já conversava há bastante tempo sobre o assunto e viemos. A família ficou em choque. E que história é essa que o Alemanha Cast sabia antes de... Então, porque nós mantivemos segredo por um tempo. Mas a gente já sabia? Só que a minha querida esposa começou a procurar informações, Comecei pesquisar. Procurar em todo quanto é lugar informação sobre a Alemanha. Eu também fiz isso. Eu já sabia que um dia isso ia acontecer, que a gente ia vir uma hora, mas depois que vem a proposta, né? E aí eu achei o Alemanha Cast no Instagram, e aí eu comecei a olhar todas as informações e tudo, e aí comecei a mandar perguntas, e aí vocês foram super prontos em responder rapidamente. Então ficaram sabendo antes dos nossos pais. E eu já gostava muito da Alemanha, já tinha uma vontade de vir pra cá, né? Quando eu entrei, essa empresa que eu trabalho é obviamente alemã, e eu sempre pensei, né, de um dia ter oportunidade, né? Ah, legal. Sempre busquei viajar, né, ter experiências fora por conta do meu trabalho, viajei bastante já, bati muita perna por aí. E no fim, agora surgiu a oportunidade pra gente estar aqui e estamos aqui há um ano. Não é fácil, mas é bom, né? Não é nada fácil, não é impossível, mas é uma grande mudança na vida. Mas é um aprendizado, né? A gente fala, ninguém evolui na zona de conforto. Exatamente. É isso que Bem a gente observado. buscou, foi sair da zona de conforto e ter novas experiências. Tá, então vocês vieram pra Alemanha em 2018 e trouxeram o Miguel junto. Exatamente. Que idade tinha o Miguel na O época? Miguel estava com 6 anos, completou já 7 em outubro do ano passado. Ele já tava na escola? E ele já estava na escola no Brasil.
Brasil, o Miguel entrou com 1 ano e meio já na escola, né? Ele fez todo o infantil no Brasil. Brasil. Ele tinha finalizado o infantil 5. Ele iria começar o primeiro ano no Brasil. Mas até esse ponto tinha conteúdo das aulas ou era mais recreativo a parte que ele passava do... Sim, não, então no Brasil é diferente daqui, né? Aqui na Alemanha as crianças no kindergarten só brincam, né? Só tem... Eles não aprendem nada? Não. Mesmo as crianças maiores, porque até são 6 anos de idade que a criança pode ficar no kindergarten, né? E 5 para 6 anos. E eles têm um pouquinho de noção de letras e números no último ano. Mas a proposta é brincar. E no Brasil, o Miguel saiu do infantil alfabetizado já. Sim. Então, é porque ele já começou a aprender, já no infantil 3, ele já começou a ter essa noção e foi indo. Não é o foco, né, do infantil, mas ele, metade da classe dele já saiu alfabetizado. Legal. Nossa, que Sabendo diferença, ler e né? escrever. É uma diferença bem grande. Tanto que agora ele tá no primeiro ano, ele é a única criança da classe que sabe ler e escrever. Nossa. E foi uma vantagem para ele na chegada aqui, porque ele teve o tempo de aprender o alemão. Entendi. Está tendo tempo de aprender o alemão, né? Então, é bem diferente essa fase inicial da escola aqui na Alemanha comparado com o Brasil. Interessante. O Miguel estudava numa escola particular e então já teve conteúdo, né? Não era só uma brincadeira, como se faz aqui na Alemanha e pelo que a gente aprendeu. Na nossa chegada aqui, ele não entrou no kindergarten porque ele já estava numa idade de entrar na escola, né? Na verdade, ele poderia ter ido no kindergarten também. A escola dele oferece uma sala que chama Vorschule, que é uma sala preparatória para as crianças que ainda não estão prontas para entrar no primeiro ano. Entendi. Então, essas crianças que estão nessa idade, entre 5, 6 anos e tal, aqui na Alemanha tem criança que deixa o último ano do kindergarten e o pai opta por colocar na Vorschule, que é essa sala preparatória. Então, como a escola dele oferecia, não é toda escola que tem esse tipo de sala. Entendi. Como a escola dele oferecia e tinha vaga, e eles aceitaram o Miguel, então foi por isso que a gente não colocou ele num kindergarten, porque ele poderia ter ido para uma sala de kindergarten também. Entendi. E agora ele tá pra ele tá sendo mais fácil porque as crianças estão sendo alfabetizadas e ele já foi alfabetizado, daí ele tá se focando no alemão, é por isso? Ele tá conseguindo usar o tempo para aprender mais ainda o alemão. Poxa, né? que legal, então, ele hein? tá refazendo coisas que ele já fez lá no Brasil, que ele já tinha aprendido. Ver alfabeto e tudo mais, só que ele já sabe, agora ele tá aprendendo as palavras em alemão. Poxa. E teve alguma preparação com ele, assim, pra vir pra Alemanha? Por exemplo, o que vocês conversavam com ele? O que tinha na cabeça dele quando ele estava pra vir? Conversou muito com ele. Eu também. Na verdade, assim, então, a minha maior preocupação antes da gente vir era ele. Imagino que tipo sempre a minha, os que pais... era a Fernanda, né? A sua criança. É uma criança diferente, um pouco mais velha, assim. Mas eu falava, minha única preocupação, porque a gente é adulto, a gente se vira, Sim. né? E ele eu não sabia como que ia ser. Então, primeira coisa, eu fui na escola dele, no Brasil, conversar. Porque como ele estava finalizando o infantil e ele estava terminando essa alfabetização, eu fui na escola porque eu queria acelerar a alfabetização dele. Fui falar com o professor, eu falei, olha, eu quero que ele chegue na Alemanha alfabetizado, né? E só que eu não tinha certeza que ele ia estar no final do ano, né? Então, em agosto, eu fui lá conversar, que eu queria acelerar. O meu plano era começar a ensinar ele em casa e tudo, e aí o professor falou que não. Ele falou, não, Fabiana, é muita coisa pra ele, né? Ele tá bem já. Aí ele falou, não precisa, não faça nada, né? Aí a gente colocou ele numa escola de alemão também. Pra começar a ter algumas noções. Ele fez 3, 4 meses de alemão. Só que assim, bem lúdico, bem inicial. Mas conseguiram achar uma escola de alemão pra criança no Brasil? De qual cidade vocês são? Itu. Nós somos de Itu, em São Paulo. Itu tudo é grande, né? Tudo é enorme. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Que legal. Acredito que quando a gente verdade, morava isso não existia. Na verdade, era uma aula particular, não era uma classe para crianças, né? Okay. Até porque o alemão não tem uma demanda, tão grande assim como o inglês, por exemplo, lá no Brasil. Mas era numa escola de idiomas. Mas foi numa escola de idiomas, com um professor uma pessoa que a gente já conhecia. Então era uma aula particular mesmo. Então foi uma aula particular que ele teve. Era, como a Fabiana falou, algo bem, bem lúdico. E ele deu as cores, a pedir pra ir no banheiro. Que massa, que legal. Nossa, mas que legal! Porque para ele é um pouco cansativo se ele ficar lá sentado
sentado com... Ele não vai ficar sentado com um livro, vendo o professor escrever coisa na lousa, repetindo, né? Então ele tentou com figuras, com coisas. Foi até um desafio com o professor isso aí. Foi um desafio pro professor. Que legal. E provavelmente se ele ver ele agora vai ficar orgulhoso. Com certeza. Porque ele já evoluiu muito já em relação a, obviamente, a nossa chegada. E como que foi a preparação do psicológico dele também? Foi com conversa? A família de vocês como reagiu? O que será que tinha na cabeça dele? Vamos morar em outro lugar, mas... Acho que ele não tinha nem noção. Não tem noção, né? Se o adulto já não tem, né? A gente já subestima às vezes. Eu acho que assim, ele não tinha noção do tempo, não tinha noção da distância. Então, assim, a gente falava, né? Nós vamos ficar na Alemanha, morar lá um tempo e tudo. E aí, ok, ele não fazia muitas perguntas, né, Lu? Não. Perguntar o quê, né? Aí no avião, quando a gente tava vindo, acho que caiu um pouco a ficha. Ele chorou e falou que ia ficar com saudade do Brasil. Ai, querido. Quem não fica, né? E aí depois que chegou, aí ele começou a se dar conta um pouco, assim. Então, teve algumas situações dele olhar o mapa do Brasil na escola e começar a chorar, porque ele viu quanto longe era, onde ele estava na Alemanha, onde era o Brasil. O tempo, né? Ele percebeu que ele ia demorar mais tempo pra ver e até a família, né? Ele tem priminho também, né? Então, ele sentia muita saudade, sente ainda do primo. Na verdade, ele não fala muito de mais ninguém, assim. Querido. Porque o primo era o companheiro dele. É da mesma idade? Da mesma idade. Entendi. Então, ele tem 3 primos, né? Então ele fala dos primos e assim, sente falta e tudo, porque também ele demorou um tempo pra interagir com outras crianças, né? Então fazer amizade. Agora ele tá mais inteirado, tá? Mas uma demorou. estratégia que eu usei foi falar pra ele que ele ia conhecer a Legolândia. Ele gosta muito de Lego e aqui tem a Legolândia. Sim. Então foi algo que eu tentei usar pra motivar ele. Deu certo, porque ele ficou interessado muito tempo, perguntando. Ele já queria ir na primeira semana. Já queria ir no dia que nós chegamos, imagina não tinha né? como, né? Mas ele, né, a gente tentou manter ele sempre motivado e sempre animado para vir para cá, né? E hoje ele vê, né, o tanto de coisa que ele tá conhecendo, então ele tá começando a se a interessar. experiência da criança, né? Hoje ele já tem, ele amadureceu muito nesse ano. E aí agora ele consegue, ele tem mais noção, assim, né, das coisas, do que ele tá ganhando, né, estando aqui. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, e conta pra nós aí como foi o processo de escolher a escola. Vocês pegaram indicação de alguém? Saíram no Google procurando? Não, na verdade, assim, porque o nosso foco... Primeiro era o apartamento onde a gente ia morar. Mais ou menos que época, qual mês vocês chegaram, mais ou menos? Nós chegamos no final de janeiro. Final de janeiro, de 2019, mas em dezembro de 2018 a gente veio. Ok. Pra procurar os apartamentos. Ok. E viemos eu e o Luiz ficar uma semana aqui, né? Pra escolher. E a gente procurava um lugar que tivesse uma escola perto. Né? Um dos critérios era esse. Uma escola, tipo, né? Mercado, trem e tal, mas a escola era importante, né? E aí demos muita sorte de encontrar o lugar onde a gente tá. E a escola é muito perto. O processo de encontrar o apartamento é um outro podcast. A gente já gravou o podcast sobre isso. Já tem, né? Tem sobre uns 4 falando sobre imóveis. Mas a gente não conseguia decidir uma escola sem saber onde a gente ia morar. Sim. Entendi. Então, quando nós viemos em dezembro, a gente visitou, né? A empresa tem uma pessoa que me ajuda a escolher aqui os lugares, que dá aquela força inicial por conta, né, de toda a mudança. Mas foi uma semana tensa. Foi uma semana tensa de muito choro. A gente achou que vinha curtir eu e ele uma semana, olhar uns apartamentos rapidão, e aproveitar, e foi tenso. Foi tenso. Voltamos pro Brasil sem saber aonde a gente ia morar. Mas acho que na segunda-feira, depois terça-feira que a gente voltou, a gente já teve a resposta de que a gente tinha sido aceito. E era um apartamento que vocês tinham gostado. E foi um apartamento que a gente gostou muito pela localização, por tudo que tinha em volta. E aí a escola dele está a 300, 400 metros mais ou menos do
da onde a gente mora. Mas aí o que eu fiz? Então eu fui olhar no Google onde era o apartamento, aí descobri a escola a 300 metros. Aí eu entrei no site da escola pra olhar tudo, aí eu descobri que a matrícula ia ser no meio de janeiro, a data da matrícula. A gente ia chegar depois dessa data, né? Aí eu já passei pro Luiz, ele já avisou a Relocation, que era a moça que tava auxiliando a gente aqui, e ela entrou em contato com a escola. E aí a escola disse que tinha uma vaga pro Miguel, que eles aceitariam. Que legal. E aí marcou uma reunião da gente com a escola. 2 dias depois que nós chegamos aqui na Alemanha, a gente já foi na escola conversar. Aí, 2 semanas depois, o Miguel já estava estudando já. Nossa, que legal. O processo foi muito rápido. Essa pessoa que ajudou a gente entrou em contato com a escola e a gente foi lá, conversou com a diretora, tudo mais, e ele foi aceito. Em alemão. Em alemão, teve que ser em alemão. Estamos na Alemanha. Por isso que ela ajudou a gente, né? Tem uma pessoa para ajudar. Eu acho assim, que nós demos muita sorte. Eu te também pergunto isso porque assim, ó, eu não sei se é porque era na escola, mas a gente ouve bastante gente falar que no kindergarten tem fila de espera. Isso. Sim. Atenção, ouvinte, tem fila de espera na Alemanha. Tem. Não é tão simples assim. Nós temos que É um problema, né? agradecer É um problema muito. em qualquer lugar. Nós Isso é Que temos bom, né? muita sorte, porque mesmo com escola, eu sei que tem lugares que as pessoas têm dificuldade, às vezes não consegue a escola mais próxima de casa, vai precisar ir um pouco mais longe. Depois, da partir da primeira série, é obrigatório que tenha uma vaga para criança. Né? Aqui na Alemanha a criança é obrigada a estudar. Sim. Mas às vezes não vai ser a opção Perto de melhor casa. perto de casa, né? Então, assim, eu acho que a gente deu muita sorte mesmo. Que legal, foi bem pertinho acho, da casa. acho que vale ressaltar que o período letivo aqui é diferente do período do Brasil. Né? As aulas oficialmente começam em setembro, Ok. né? Para seguir todas as estações do ano aqui, né? As Então férias de ele verão. começou no meio de um ano letivo. Ele começou na metade, porque o ano começava em setembro e vocês chegaram em janeiro. Ele Nós começou chegamos, no meio do ano ele letivo. começou em entendi. fevereiro, só que ele, como né, a Fabiana já falou, ele não entrou no primeiro ano. Entrou nessa Ele entrou numa classe preparatória já na escola que ele ia estudar. que ele estudou. Então, algumas escolas, que aqui se chama Grundschule, que vai do 1º até o 4º ano, eles têm essa classe preparatória que se chama Vorschule. Ok. Né? É uma classe preparatória para crianças que ainda não estão no ponto para entrar no primeiro ano. Preparadas pra entrar. Não é uma sala para estrangeiro. Porque tem algumas isso que eu ia te escolas. perguntar. Não. Algumas escolas têm uma sala especial para receber os estrangeiros. Na escola dele não tem. Até porque não tem tantas crianças. Tem muita criança, filhas de estrangeiros, né? Mas que eles já falam alemão, a maioria é Já nascido são aqui. daqui, né? Que já estão introduzidos na cultura, que já são. Na série do Miguel, que é o primeiro ano, tem ele e um menino indiano só. O resto é tudo O alemão. resto é tudo Que legal. criança já adaptada, que fala Nossa, mas que alemão, bom pra ele, né? Conviver assim. Eu acho que é melhor. Eu acho melhor. Então, tem muita gente, assim, porque eu faço parte dos grupos do Facebook de mães, Sim. né? Então, eu vejo, assim, as conversas e tem muita reclamação também das classes de estrangeiros. Porque aí a criança entra nessa classe, que aí são um monte de gente falando várias línguas e a professora não dá conta também de ensinar pra todo mundo. É difícil, né? A interação aí é difícil, porque acho que a criança não sabe nem que língua fala, né? Quando tá numa sala dessa. Tem essa noção, né? Então, no fim, foi bom, assim, ele entrou, ele já foi imerso no alemão, né? Poxa. E isso foi uma decisão nossa, de colocar ele diretamente em uma escola pública alemã. Não foi... A gente poderia até ter colocado ele numa escola internacional. De pronto era o que eu tinha pensado que era a solução melhor, mas no fim o Luiz me fez entender que não era. Porque ele fala português. Tudo bem, ele teve lá na escolinha dele um pouco de inglês, mas ele não é fluente em inglês. Então, se ele entra numa escola internacional, é inglês e alemão. Então, seriam 2 problemas para resolver, e não um só. Ele teria 2 dificuldades, para falar inglês e para falar o alemão. Então, por isso eu decidi colocar ele, né? Nós decidimos juntos colocar ele numa escola alemã, e já que estamos morando aqui, ele tem que faz todo sentido, né? Concordo. imerso na cultura. Faria o Sim. mesmo. no seu- Joguei no seu ele na lugar. fogueira. Até porque o inglês, eu acho que é mais fácil de aprender no Brasil E ele depois. ele vai não. aprender na Isso escola. aprende, né? Hoje em dia, Sim. todo mundo no Brasil, todo mundo aprende inglês com a Sim, idade dele. Sim. Ele aprendendo alemão, o inglês vai ser, acredito eu, fácil, muito né? tranquilo para ele. Sim. Eu concordo.
E em relação a custos, como é que funciona? Que custos vocês têm aqui? Como é que funciona? Porque Tem eu sei que tem roupa também especial, né? Não? Na verdade, não. Não? Pra criança menor, assim, tem aqueles... Tem os macacãozinhos lá que eles têm que comprar, né? No Que a gente vê no kindergarten. kindergarten. Tipo um macacão É, de inverno. de chuva, Ah, tá. sim, No kindergarten tem que levar roupinha de chuva. Isso, eles na têm que dele levar- não precisa. Não, Não tem não. nada. Ok. O que precisa, então não tem uniforme. Não tem uniforme? Não tem. O quê? Não Não tem tem uniforme? Aqui não tem. Em nenhuma escola? Que é difícil Olha. falar, né? Até eu vou abrir um parênteses aqui pra audiência, né? A gente tá falando aqui sobre um caso de Stuttgart, né? A gente mora aqui na região. Exatamente. Se lá em Hannover é diferente, Hamburgo é Dresden. diferente, não sei. Munique. Não se seja sabe. outro- A gente tá dando um relato aqui do Miguel em Stuttgart. Pode mudar. Pode as coisas variar, com podem certeza. variar de É. estado para estado, cidade para E cidade. referente a custos? O que precisou pra eles só é um house shoe, que é um sapato. Eles não usam tênis dentro da sala de aula. Eles usam tipo uma crocs. Eles vão com 2 uma pantufa. calçados, igual nas casas. Eles deixam o calçado Exato. fora. Isso. Nossa, isso eu não sabia. Esse sapatinho fica na escola, e Aham. chegando ele troca. E na verdade são 3 calçados. Porque também tem o tênis de fazer a educação física na quadra. Ok, claro. É o tênis de esporte, Aham. né? Então eles têm uma bolsinha que fica a roupa de esporte e o tênis ele leva também, deixa a semana inteira na escola. E na hora do esporte eles trocam de roupa, trocam de sapato. Então, e sobre os custos, a gente pagou uma taxa de 33 euros, se eu não me engano, no começo do ano letivo, que eles fazem tipo uma caixinha da sala pra comprar alguns materiais e tudo. Quando ele entrou no meio do período, que ele ficou na Vorschule, a gente pagou 15 euros que ela calculou proporcional aos meses que ele ainda tinha de aula, Entendi. né, pra gente pagar. E aí, é esse valor que a gente pagou. O material dele é super simples, então veio uma listinha pequena de materiais pessoais dele. Então é o estojo, lápis de cor, giz de cera, lápis grafite, cola, borracha, tesoura. Só. Viu só, Fernanda? Estojo, não é penal. É que eu não falo estojo. É penal. Eu nunca tinha ouvido falar Penal? estojo. Penal é o código penal. Penal é pra guardar os lápis? Não. Nunca ouvi. Isso aí, isso é, Onde que é isso aí? isso aí lá no lugar que ela morava lá. Não Santa tem nada. Catarina. Santa penal. Catarina. É que assim, até nas lojas tá escrito penal, não existe estojo. Lá na loja que tu Sério? compra livro pra quem tá fazendo faculdade de Direito. Não é não. Código penal. Vê um penal. Pode. Tá, e daí o material escolar então foi bem tranquilo, Então, assim. só isso. É, Não. Os livros e tal, tudo a escola fornece. Então, aí o resto é tudo a escola que fornece. Legal. Poxa. Então, é o material pessoal dele que a gente teve que comprar, paga essa taxinha, e aí livro, ele tem 3 livros, 2 de Deutsch, né, 2 de alemão. Você ia falar português, Um né? de... um de matemática. Aham. E aí também os cadernos, que são cadernos super simples, caderninho de brochura, de capa mole, assim. Sim, a gente vê no mercado. Mas as crianças É não aquele têm... caderno do mercado. É igual do que as mercado. crianças recebem. Que não tem aqueles- a linha. Não tem adesivo, essas Nada, coisas? nada de Chato esses cadernos. caderninho, capa dura, Isso, inspirado, com nada. adesivo, nada. É o mesmo caderninho pra todas as crianças. Poxa, que legal. E as caixas de lápis de cor, assim, tem um cara que sempre chega com de 36, assim. Então, Não sabe. não, por enquanto pra ele ela determina. Ela Eu sempre tinha veio, de 12, aí sempre tinha um cara que tinha de 24, 36. geralmente o japonês. Causava inveja. É. Causando Mas eu acho melhor isso, ser pra todos iguais. Eu, claro. com Nossa, eu muito também acho. legal. Não, e essa coisa assim, não tem necessidade, né? Claro que A gente não. Não, começa não tem. a ver. certeza. Claro. Então a agenda dele é um caderninho de brochura dentro que fica dentro da mochila. Uhum. Então tem algum bilhete, a professora escreve naquele caderno pra mim. Eu também, se eu quero me comunicar com ela. É por lá. No Brasil, ele tinha uma super Isso, agenda com o logo aham. da escola, que Isso. a gente pagava uma nota pela agenda. Por quê? Por que Não precisa? precisa, né? Aham. E não tem mensalidade. Não tem. É uma escola pública, a gente não paga mais nada. O que a gente poderia pagar também adicional se quisesse é o cuidado no horário extra da escola. Uhum. Então, né, hoje em dia ele entra às 8 e sai às 4. Tem Uhum. criança que entra às 7 e sai às 5. Ah, porque os pais trabalham e não tem Para quem os pais que deixar. trabalham, Isso. exato.
Então aí você paga também um valor adicional e a criança pode ficar nesse cuidado que eles chamam de Betreuung. E assim, a escola dele oferece isso do ensino integral, né? Também não é toda escola que tem essa opção. Então a escola dele tem o meio período, né? Então na primeira série tem salas de meio período e tem salas de período integral. Eles estão começando agora, na escola dele é só o primeiro e segundo ano que tem essa opção. Eles começaram o ano passado a fazer isso. A gente sabe que não é toda escola que oferece também esse tipo de opção. E quando ele fica nesse período integral, né? Um exemplo, a aula é de manhã e à tarde, o que ele faz? Então, aí eles fazem a lição de casa na escola. Ai, que bom. Então, tem alguns períodos na grade do horário que é de atendimento individual. Eles fazerem a lição de casa. Tem algumas aulas extras, mas assim, até agora tá um pouco, assim... não tem uma definição, ele vai ter aula, sei lá, de culinária tal dia, Não assim. tá fixo Não ainda. tá muito fixo, a gente percebe que ele vem contando coisas, que ele fez coisas, fez experiência, fez... Mas tudo de última só hora, que assim, não foi programado. Não tá muito pré-definido ainda o que Olha que os eles- alemães surpreendendo, hein? Sem ter uma Sem programação. ter Olha só, uma hein? regra, Cada uma dia norma definida. Isso é Não, mas eu acho que você não tem acesso a esse plano. Alguém tem esse plano. Alguém deve ter. Mas no fim a gente achou bom que ele ficasse até as 4 para ter mais interação, né? Com Porque, assim, certeza. nem precisaria, eu não tô trabalhando, nada, Sim. nem precisaria, mas quanto mais tempo ele tem o contato com o alemão, né? E Acho com as que é melhor, crianças. sim. Ele pode te melhor. ensinar um pouco do alemão também, daí, né? Já tá ensinando. Já. Ele Já corrige, corrige. ele corrige o meu, Corrige, eu sei como o é. sotaque e Sei tudo. como é. Mas é bom que ele fique o dia todo, né? Pra ele estar lá brincando com outras crianças, pra ele não ficar em casa, né? Fica sozinho em sozinho, casa, né? às vezes fica jogando, fica em iPad, fica, né, no tablet. E isso é uma coisa que não é muito bem vista Sim. aqui pela escola. A escola legal. não gosta muito, Concordo. né, que fique muito tempo em mídia, né? Eles chamam de mídia, né? Assistindo Melhor muito socializar TV, e tal. muito, Com certeza. criança tem que brincar, É. mesmo que esteja menos 15 graus lá fora. Sim, a gente vê, né? Meu Deus. Tá muito frio e eles saem, as crianças simplesmente saem de Chuva. casa. No Brasil Faça choveu, ninguém faz nada. Pois é. O Faça brasileiro chuva, derrete faça na sol. chuva, né? Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dia a dia na escola. Bom, eu já vi aí que, na verdade, vocês moram dentro da escola praticamente, né? É bem pertinho. É bem pertinho, mas você deixa ele sozinho pra escola? Lógico que não. Mas como assim? Ele tem 7 anos e tem criança de 7 anos que vai sozinha Pois pra é. escola? Como Pois assim? é, tem. Tem? Não acredito. Mas vão sozinha, pega o trem sozinho, anda na rua sozinhos? Se precisar, sim, Com 7 anos. com 7 anos. 7 anos. E a escola dá todo o incentivo pra isso acontecer. Independência total. E como o pai e a mãe agem? Então, né? Eu acho que comprou um drone. Toda vez que ele sai de casa. Eu queria ser uma mosquinha, sabe? Pra ir junto, assim. Antes de começar as aulas, teve reunião de pais. E no dia da reunião de pais, eles jogaram um mapa da região na Isso mesa. foi bem legal, né? Isso foi muito interessante. Jogaram um mapa na mesa e falaram assim, ó, um bonequinho pra cada um, coloca aqui onde você mora. Que lugar você mora. Põe seu bonequinho, né? Você põe seu Aham. bonequinho lá, em cima de onde, mais ou menos onde é a sua casa. E aí, eles organizam e reúnem. Nossa, eu não acredito. Que legal. Eles visualizaram quem morava perto de quem, né? Aí eles se encontram numa esquina, algum lugar. Aí, para os pais se reunirem, conversarem Uhum. e combinarem um esquema para as crianças se encontrarem Nossa. e irem sozinhas para a escola. Que legal. Mas isso tinha crianças de idades diferentes também, ou só dos novos? Todas as crianças de Ah, primeiro legal. ano. Só da sala dele. Só da sala dele. Crianças Só entre, da sala dele. entre 6 e 5 5 a 7. 7 anos. 5 a 7 anos. Que teve criança da sala dele que entrou, tava prestes a fazer 6, Aham. 5 ainda. Nossa. E daí os coleguinhas de 7 ajudavam essa criança a ir pra escola. Geralmente são criancinhas bem espertas, assim, Sim. esses que entraram Caraca, um pouco a antes. ideia é que Aham. eles... Deve ter cabeças explodindo agora na audiência aí, hein?
Então, né? Mas assim, o Miguel não vai sozinho. Óbvio, né? eu Filho também. brasileiro não vai, né? Eu jamais ia deixar, eu Então, olha acredito. só. Ele não sofre bullying por causa disso? Ainda não, né? Não que sei você até saiba. quando. Ainda bem que a professora nunca pegou no nosso pé por isso, né? Por esse assunto. Mas olha só que curioso, né? Porque eu levo ele na escola e eu levo ele até dentro da escola. Aham. Até Até sentar a na porta, carteira. Até a porta da casa. Agora eu tô começando a deixar ele na porta da escola, Aham. né? Pra ele entrar sozinho. Mas no começo, até por ele não falar tão bem a língua. Sim. Claro. A professora, ela me vê todo dia, se eu precisar falar com ela alguma coisa, ou ela falar comigo, né? A gente sabe que dá pra conversar e tal. Então eu tinha essa preocupação também. Então eu entrar, né? Sempre entro com ele. E aí, o que é curioso, assim, né? Nos primeiros dias, ok, todos os pais estavam fazendo isso. Uhum. Depois começou a ficar menos pais, né? Uhum. Assim, as crianças começaram a chegar sozinhas, E a né? Fabiana ficando. Não sou eu, né? Não, então, eu e mais Falou, uma vim meia sozinha dúzia. hoje, por quê? Só que dessa Meia dúzia que não são alemães. Então, dessa meia dúzia, acho que sim. uma é portuguesa, uma é colombiana, Essa um é um grego casado com brasileira. Já fala, ok, uma cultura russa. latina tá aí. Impregnada. Tá no Sérvia. sangue. Protegendo o filho ao último. Não larga a cria de jeito nenhum. Mas só os estrangeiros que Nossa. porque esperam pelas eu não crianças. sei como é que é nos outros países. Eu sei que tem um amigo que morou na Suíça, falou que é assim também. Mas pra nós, América do Sul, mesmo eu sendo numa cidade do interior pequena, a minha mãe e meu pai me levavam. Depois, quando eu era maiorzinho, eu ia sozinho, mas no começo não. Sim. Bom, primeiro que a minha mãe trabalhava na escola que eu estudava, né? Então já não tinha Ah. escapatória. Então não tinha muita opção. Um beijo, mãe. Mas por mais seguro que você saiba que o país é, você tem o receio, porque eles são Claro. muito pequenos ainda. É, Mas aqui eles responsabilidade. prezam pela independência, que a criança vá sozinha pra escola e tudo mais. Eu acho ele muito distraído, sabe? Uhum. Tá na rua, aí vê uma borboleta, ele já fica olhando. Tipo, aí atravessa sem olhar. Então eu tenho medo disso com os carros, né? Sim. E não tem ainda essa maturidade, sabe? De tomar cuidado. assim. E eles Ai. também são instruídos se eles se perderem do que eles têm que fazer? Não. Na verdade, eles não deveriam se perder, eles É, deveriam é. saber diretamente o caminho pra escola. Mas é porque criança, né? Por isso que eu acho, é muito Eu pequenininho. acho também, assim. Mas eles, no dia da reunião de pais, foi um policial na classe, um ou dois, e eles, lógico que a gente não entendeu 100% do que contaram, mas eles pedindo né, orientando os pais que orientem as crianças a não ir com estranhos, para Sim. prestar atenção, como atravessar a rua. Uhum. Eles, inclusive, aprendem isso na escola, de Entendi. como se portar na rua, como atravessar uma rua. Nossa. Que legal. Mas as professoras também orientam, porque as professoras saem da escola com as crianças, assim, Aham. é comum Isso a gente vê bastante. às vezes até, tipo, sem avisar os pais, eles fazem alguns pequenos passeios no entorno da escola. E aí a professora ensina todos eles a atravessar a rua. Então vai de duplinha, assim, eles dão a mão, Sim. de 2 em 2. E aí a eu já professora vi. manda olhar, né? E Vai aí um na frente e outro atrás, né? fazem um trenzinho, legal. né? Só E- atravesse no verde, aqui não atravesse no vermelho. É. Você dá mau exemplo para as crianças. É Nossa. verdade. Já sabe o Cyclops do X-Men, né? Aham. Que joga o raio de laser com os olhos. É. De vez em quando eu tomo uma dessa aí. Não seja mau exemplo. Não, mas tem uma história também quando eu pegava o ônibus pra ir trabalhar, né? Porque não tinha carro. E eu pegava mais ou menos no horário que as crianças estavam indo pra escola, né? Então entrava uma molecada no ônibus, assim, tudo Só agitado. que era criança menor, eu acho que era de kindergarten. É, não sei, mas eu sei que tinha um menino, eu acho que ele devia ter uns 7 para 8 anos. Ele tinha uma cara de sapeca, aquele menino lá, né? E ele esquecia o cartão, que eles andam tipo com um crachazinho no pescoço e tal, e ele sempre esquecia aquilo e o motorista do ônibus me mandava ele pegar e colocar no pescoço. Aí um belo dia ele tentou descer um ponto antes do que era a escola. Rapaz, o motorista deu uma bronca no menino, cara. Eu acho Não, que eles cuidam, né? Você não pode descer aqui, a escola é no próximo. O que você tá fazendo? Volta pra cá. Ele parou o ônibus no meio da rua. Enquanto o moleque não voltasse pra dentro do ônibus, ele não ia dar. Aqui eles não Nossa, olha fazem cerimônia nenhuma para dar bronca. É. Inclusive se Sabemos. você tá atravessando a rua no E sinal isso é vermelho. legal que, tipo, era sempre o mesmo motorista.
naquele horário, durante a semana inteira. Então ele sabia quais eram as crianças que estavam indo pra escola e tal. Isso é bem legal, assim. Que era lá em Musberg, né? Lá no interior, né? Não sei como é que é em Stuttgart. Aqui eu acho que é muita gente, né? também então acho. não sei se tem condição do motorista conhecer tão bem assim, né? Mas mais ou menos uma noção, acho que ele deve ter, né? Acredito que sim, porque é a rotina, né? As crianças têm a rotina, né? Sim. Então, mas outro dia a gente tava indo da escola e uma amiguinha dele tava indo sozinha. E aí, no meio do caminho, um rapaz com um cachorro parou pra conversar com ela. E aí, ela olhando o cachorro e tudo, e o rapaz conversando. Eu peguei e parei, porque eu vi a mãe dela deixando ela lá embaixo na esquina. E a menina subindo sozinha. E daqui a pouco, aquele rapaz conversando com ela, né? Eu parei, fiquei olhando, fiquei observando. E ela mexendo com o cachorro e tudo. Aí, eu na minha cabeça do Brasil, eu falei, já pode ser um sequestrador tentando com o cachorro pra chamar a menina. Chamar a atenção. Aí eu chamei ela, eu falei, né, vamos. Aí ela pegou e foi comigo, né? Aí depois eu perguntei pra ela, no meu alemão torto, né? Mas perguntei quem que era, aí ela disse que era um vizinho. Mas assim, na dúvida, né? Porque eu acho que pode acontecer alguém abordar a criança no meio do caminho. Eu acho legal Então, eu a tenho comunidade medo dessas cuidando coisas. das outras crianças e tal. Aqui tem Isso é legal. Acho que é por isso que funciona melhor. Esse senso de responsabilidade civil É. aqui é muito interessante. As legal pessoas isso. cuidam uma das outras mesmo. Acho que é um dos grandes exemplos, aliás, dos acho que é isso. Sim. E uma pergunta, quantos alunos tem por sala, mais ou menos, assim? Na sala do Miguel tem 27. 27. É bastante. É bastante, bastante. Por exemplo, a sala dele no Brasil eram 16 crianças. Nossa, tarde. Então, aqui tem bastante. Geralmente são 2 professoras que ficam na sala. A professora... Tem uma professora principal, né, dele, que é quem dá Deutsch, matemática e tudo, mas sempre tem uma auxiliar junto. E aí, quando ele tem a professora de educação física, tem a professora de música. São vários. Entendi. E voltando a falar da alimentação, vocês falaram que ele almoça na escola, né? Isso. Aí almoça na escola. isso tem custo extra daí no caso. A gente paga um valor extra pra ele poder almoçar. 46 euros por mês. Por mês? Por mês. Isso. Isso inclui almoço, só Isso almoço. é o Só almoço. almoço. E é uma empresa terceirizada, contratada provavelmente do governo pra fazer esse serviço aí. Ele leva lanche, né, de casa, porque tem os pauses, né? Então é só o almoço mesmo. Só o almoço. Ok. E deve ser super saudável, né? Não. Tem uma questão polêmica aí. É verdade que tem salsicha na cantina? O que você considera saudável? Saudável pra quem e aonde, né? O padrão alemão, né? Por um lado, eles são saudáveis, né? Tem coisas... O que tem geralmente? Então, o cardápio é meio, né, assim... Meio alemão. É um meio alemão, é bem isso. Batata, salsicha... Não tem arroz e feijão, né? Lógico. Aqui não Então- Laida. Mas tem dia que é salsicha com salada de Salsicha. batata. Eu quero estudar nessa escola. Tem- Servir cerveja, Com então? frequência tem currywurst. Meu Deus, do na céu. escola. Quando eu vi, eu falei, gente, né? E o Miguel nunca tinha comido currywurst, porque eu achei que ele não gostasse, Aham. né? Nossa. É forte, né? Sim, e ele E pior gosta. que ele adorou. Meu Deus do céu. Agora ele gosta. Caramba. Mas assim, então páprica, eles teve... Páprica tem dia que é o pimentão, nosso pimentão, isso. Pimentão com Tomatinho, salada de batata. Porque pepino. assim, é interessante que tem no almoço tem um cardápio normal e o cardápio vegetariano. Aham, É mesmo? Essa preocupação eles têm. Tem sempre tem um prato vegetariano. aham. Uhum. E aí, então, às vezes, páprica com cenoura rosti, alguma coisa assim, Que sabe? legal. Mas, assim, eu acho que é um cardápio meio... Se fosse pra um adulto, até não era ruim, né? Mas eu acho que pra criança é meio assim... Pra Meio gente, pros esquisito, nossos hábitos, tem dia que o Miguel não come, essa que é a verdade. É mesmo? Aí, mas eu já olho o cardápio antes, eu já sei que ele não vai comer, aí eu mando um lanche reforçado pra ele. Pra aguentar. Eu tô vendo um exemplo aqui. Da semana passada teve o famoso prato Linsen mit Spätzle, que é... é o favorito do meu Tomás. prato favorito. Esse é um dia que o Miguel não come. Não gosta. Explica aí pra audiência o Bom, que é isso isso. é lentilha com Spätzle, que é um tipo de macarrão típico da região aqui de Baden-Württemberg, com é bom, um hein? par de linguiças. Oh, rapaz. E o prato vegetariano, que é um queijo, que foi um queijo com Blumenkohl, que é... É tipo um... Couve-flor. Couve-flor. né? Num dia desse, ainda tinha a salsicha esse dia, né? Então mas- o Miguel só come salsicha. Tá no lugar certo. Bobinho. O menino tá no lugar certo. Sabe nada esse rapaz.
Tá, aí você recebe por e-mail, tá no site da... Tá no site da Da empresa. empresa. Tem no site da empresa daí tem por terceirizada. semana? Toda Disponível. semana, eu entro pra ver, né? Poxa, Aí, que legal. Ele já sabe que na não segunda-feira já vem o cardápio da Na semana inteira. Entendi. E como é que funciona quando ele fica doente, assim? Como é que é essa questão? Aí o pai entra em ação. Pai entra em ação, né? O pai tem que ligar antes das 8 da manhã para a escola, avisando que ele não vai, né? Tem que avisar a secretaria que ele tá doente e não vai para a escola. E normalmente no dia seguinte você manda um Entschuldigung, né? Que é como se fosse um bilhetinho, como se fosse pedindo desculpas para dizer para a escola que ele não pôde ir para a escola por conta Tal de motivo. estar doente ou por qualquer outro motivo especial. E se ele ficar ruim durante a aula, eles ligam daí, normal. Eles ligam. Já Isso aconteceu sim. também. Já aconteceu dele Já? cair. Já. Dele estar doente nunca aconteceu, né? Não, graças Graças a Deus. uma mas- vez, acho só. E aconteceu deles ligarem porque ele tinha caído e se machucado. Mas nada sério, assim. Mas a professora só ligou pra avisar. Entendi. E no começo também, quando ele tava ainda sem entender muito o alemão, tinha uns dias que ele chorava bastante por conta de não entender, achava que a professora tava brigando com ele. Não sei por que o alemão é um idioma tão... Não dá Olha, pra imaginar, juro que eu né? não sei Então- porquê. Parece tão idioma- agressivo, né? É um idioma tão suave, né? Eu já vi um meme assim, eram várias senhorinhas, né? Um monte de balãozinho com... Sabe o Turma da Mônica, quando eles falavam os palavrões lá, que tinham uns sei. símbolos assim? É. Então, a primeira parte da tirinha era como as pessoas que não falam alemão acham que essas senhoras estão falando. Aí tudo assim, né? Asterisco, Caveirinha. caveirinha e tal. E daí como elas estavam falando, oh, minha querida, como você está linda hoje, blá, blá, blá. Tipo, é mais ou menos isso o alemão. A primeira professora dele, a da Forschule, ela era bem alemãozona, Uma alemã raiz, da assim. gema. Da Gema. Schwäbisch? E ele Bem- tinha medo dela, porque... Até eu tô com medo já. E ela era bem exigente com as crianças, assim, rigorosa, né? E aí ele achava que ela tava brigando com ele. Agora, A gente essa- já acha normal, né? então. Mas essa agora da primeira série, ela é super... É uma alemã meio... Assim, Ah, A gente diz que ela parece a Rita Lee. Ela é bem tranquila, bem... Meu boa. Deus do céu. E aqui se trata, as professores também, acho que E uma ela é bem curiosidade amorosa. para quem não conhece, sempre se trata de Frau sobrenome, né? Você nunca... Isso é bem formal, né? Normalmente é mais formal. Mesmo se ela for mais nova que a gente. Sim. Sim, sim. E ela também me chama de Frau Magnus. Nós Ah, também, também? somos... Que eu acho muito... Pra mim, eu não me acostumo ainda. Eu Pra também nós acho brasileiros é um estranho. pouco além. Tem vários amigos que eu nem sei o nome da pessoa, né? Só sei o apelido. Então, Você só trata pelo sobrenome. e aqui é bem formalzão. E tem bastante eventos extraescolares, assim, coisas fora da aula, assim, que acabam interagindo os pais com os outros pais também, ou ok, assim? Já teve alguns eventos. Tem as reuniões de pais, né? Que a gente consegue conhecer os outros pais e tal. Mas teve... Quando ele entrou na escola, que é uma coisa legal. Eu acho que é uma coisa interessante de falar. É um evento, né? A entrada no primeiro Schultüte. ano. É um evento. evento. Eles levam aquele cone, né? Isso. Explica aí pra audiência o que acontece. Explica Isso é bem interessante. Se tu tem uma Isso- foto depois pra gente colocar. Isso marca os alemães. Todo alemão que eu conheço lembra desse primeiro dia E de eles aula. têm foto. Sim, Como é que é? Então o explica Miguel aí. tá guardado. Aham, mas como que funciona? Então, tem uma comemoração, né? Os pais compram ou fabricam, né? Ou fazem o cone, né? Tem algumas crianças que elas fazem o cone no kindergarten. Mas tipo uma eu sei. cartolina, assim, é o quê? Que nem o do Miguel eu comprei pronto. Aham. né? Tem de todo tipo. Mas eu já- não um tem um- cone de cartolina Aham, seria, e aí ele é decorado, né? Então, que nem o dele eu comprei, mas aí eu decorei, coloquei o nome dele, coloquei uns adesivos a mais e tal. Aí você vai ver criança com cone pequeno, simples, assim, clean, e tem uns que, nossa, aquele Que cone... tem sim, o cone é maior que a criança. maior que a criança. Mas, então, o Miguel ele não fez na escola, né? Aí eu comprei o cone, a gente recheia com doces. Nesse dia eles podem comer. Então, só que eles só podem comer depois da cerimônia. Ah, Na hora que chega em Nada casa. de abrir na escola, na cerimônia. Então, a gente coloca doce, coloca material escolar. Então, eu comprei pra ele algumas canetinhas, umas coisinhas ok. diferentes. Um brinquedinho, coloquei Lego, que ele gosta. foi meio surpresa. Ele não sabia o que tinha dentro. Não então. sabia. Ele
Eu queria abrir o negócio e é não uma deixei. surpresa. É pra ser uma surpresa pra Legal, eles. que E legal. aí, assim, é meio que uma tortura com as crianças. Não, mas é uma forma de treinar a paciência, né? De treinar a paciência já desde cedo. É. Porque eles vão com esse cone pra escola. E os pais vão juntos com a criança. Os pais vão juntos Aham. nesse primeiro dia. Aí na escola dele teve uma missa, né, Aham. antes. Não sei se é toda escola que tem, né? Mas o dele teve essa missa. Foi uma missa, uma celebração ecumênica, na Aham. verdade. Mas foi numa igreja Igreja. perto da escola dele. Aí depois a gente foi pra escola e ele com aquele cone, segurando o Segurando. cone. E não pode abrir. Agoniado. Agonia louco pra ver Sem o que saber tinha o ali que tem dentro. dentro. Carregando o cone. Aí chegou na escola, teve uma apresentação das outras salas Aham. que deram as boas-vindas pra eles. E a agonia só cantaram. aumentando. E eles com aquele negócio de mochila, porque a mochila é um negócio especial também. Aham. A mochila faz parte também do primeiro dia da escola, que é o kit que eles chamam de Hansen, Uhum. que é Schulhansen, né? Que é a mochila com o saco de esporte. seu estojo, o saco Que da legal. roupa de esportes e tudo Acho mais. muito legal isso. Pode ser. Então isso são todos, porque esse Schulhansen eles vão levar pelo menos pelos próximos 4 anos. Uhum. Então A tem que ser... ideia é que a mochila dure por 4 anos. É, a gente sabe que não é bem assim. Mas enfim, tá, daí teve a apresentação das outras turmas Aí e teve a depois... apresentação, as Aham. crianças cantaram, fizeram um teatrinho lá. Ok. E aí depois as professoras pegaram as classes, né? Cada uma com a sua classe, e levaram as crianças pra sala. Uhum. Eles de mochila e cone. E os pais foram pra um coquetel que a escola serviu. Tinha Que- cerveja? Poxa, que legal. Não, Tinha cerveja? não, mas tinha champanhe. Ah, Tinha um vinhozinho ali espumante. que legal. Tudo isso é o Organizado pelos pais, pelo conselho de pais, conselho na de verdade, pais. na Porque a verdade, escola cria, né? Um De quem já conselho está de na pais, escola. Ah, ok, legal. Então a Enfim, gente daí ele ficou lá. foi pra sala e abriu lá daí. Então, não abriu. Não abriu? Não abre Meu na sala. Deus do céu, mais um teste de paciência, amigo. Aí eles foram Pensa pra uma sala. criança nervosa. Foram conhecer a Querido. sala, os amigos e tudo. Aí depois eles ficaram lá 15 minutinhos na sala. Aí depois saem com os pais, aí tira foto, não sei o quê. Vai pra casa E daí aí em só casa? casa que pode abrir. Caraca, velho, que Nossa. judiação, rapaz. A coitada da criança passa uma manhã inteira esperando pra abrir aquele cone lá e ver o que tem dentro. Dei só em casa, foda. Depois de... Nossa, mas muito legal. Mas é legal, É um evento, É né? um evento. Toda a cerimônia é muito interessante e é algo que eles guardam, assim, ó, pelo que eu conversei com os alemães que trabalham comigo, é algo muito marcante na vida deles, Aham. assim, né? Pra mim, assim, o que legal. mais marcante foi a cerimônia ecumênica. Aham. Porque eles falaram, eles ganharam uma pena. É. Foi muito bonito, né? A história foi muito A bonita. história que foi muito contada, bonita. E a ideia da pena é porque a escola tem que ser leve na Nossa! vida dele como uma pena. É. Então é uma pena pra eles carregarem na mochila, legal. pra sempre Que legal. lembrar que a escola tem que ser algo Nossa, leve. muito legal. Tem- Muito bom. eles contam uma historinha ali e tal, Aham. mas Sim, teve um bem bonitinho. tipo um teatrinho mas o resumo da história é isso, né? Eles ganharam essa pena e para eles levarem com eles dentro da mochila, para eles olharem a pena e sempre lembrarem disso, que a escola é para ser leve, Aham. não para ser algo pesado e complicado. Que legal, muito bom. Nossa, eu adorei Muito essa bom. história. É, bem bonitinho. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então, para finalizar, eu queria saber de vocês o feedback, o que vocês acham da escola aqui na Alemanha, como que se a adaptação do Miguel está sendo melhor ou pior do que vocês planejavam, pensavam, e se ele sente falta do Brasil, como é que é isso? Se a escola aqui é melhor do que a do Brasil, como é a visão de Deve um ter papai melhor e uma e pior mamãe. em vários aspectos, É. né? Mas... Eu acho muito difícil de comparar. É. Os métodos de ensino são diferentes, né? Uhum. Como a gente falou, que a criança que vai pro kindergarten, pro infantil aqui, eles estão lá para brincar e não estão ainda para ter conteúdo. Eles vão ter conteúdo no primeiro ano. Eu brinco que eles vão pro kindergarten para aprender a ser gente e depois eles vão estudar. E depois, exatamente, pode ser. Sim, sim. Eu acho que talvez as duas coisas seria demais. Então, É. né? Lá no Brasil eles optam por ensinar, né, o conteúdo. sim. E aqui eles optam por ensinar essas coisas. Tipo, né? as crianças, já vi criança
varrendo, os mais velhos cuidando dos pequenos, eles comendo sozinhos e tal. Então acho que é diferente. Já Eles começam focam nessa independência. Já começam a ter aula de civilidade já desde pequeno pequeno. para saber como que ser as coisas. Como é o mundo real, né, gente? Em geral, pra gente encontrar a escola, né, foi tranquilo no nosso caso. Não sei se nós demos muita sorte ou... Eu acho que sim. Eu acho que deram bastante foi sorte, bem viu? tranquilo, não teve dor de cabeça, porque, né... E a gente, assim, caiu numa boa escola também. Uhum. Né? Também não sei se todas as escolas Claro. são tão boas quanto essa que o Miguel Sim. está. Eu acho que, como todos os lugares, deve ter escola pública ruim também aqui, Deve com ter melhor, problemas tal, maiores. Algo curioso que a gente não contou antes é que a gente deu bastante sorte também nisso. Tinha um brasileiro, tem ainda, na verdade, trabalhando dentro da escola. Ah, é? Então ele ajudou muito o Miguel nos momentos que ele não sabia Sim, se porque- comunicar. Então, quando tinha algum problema, chama o tio lá que eles conseguem se comunicar, né? Porque ele teve que legal. momentos de dificuldade, Com certeza. obviamente, ele não sabia nada, né? Mas de a falar escola, alemão. eles foram bem sensíveis, assim, eu acho, com a situação dele. Sim. Né? Então, além de ter esse professor, porque então não tinha nada específico para ele por ser estrangeiro, né? Eles pegavam ele e um outro menino indiano para fazer algumas aulas de alemão, assim, fora da sala. Tinha uma professora, só que era em inglês, então o Miguel não ajudava tanto, mas eles tentaram, assim, né, ensinar um pouco. E também elas chegaram a colocar algumas meninas portuguesas que estão numa classe mais pra frente, mais velhas. Teve vez que o Miguel já tava mais, né, alterado, mas meio chorando e tal, que eles chamaram essas menininhas pra conversar com ele. Então também ajudou. Que legal. Eles Assim, têm essa percepção toda aí, né? Isso é muito bom, né? A escola é bem cuidadosa, né? Sobre a estrutura da escola, não perde pra nada de uma escola particular. A sala dele é super bonita, né? A sala de aula é grande, é espaçosa, tem canto de leitura, Que legal. Muito bem equipada. muito bem equipada. E nós também corremos atrás, né, achamos uma professora também para dar aula um pouco de aula de alemão para ele também aqui. Né, nós conseguimos achar uma brasileira que fala alemão e dá aula, e ela começou a dar aula para ele um pouco. Então isso ajudou também a ele se desenvolver, de novo, fazendo brincadeiras, nada muito professor-aluno ali Sim. sentado Não que nem a gente faz em aula, cima né? de um livro. Ele brincou muito com ela, então isso ajudou muito a ele a desenvolver bem. Hoje, se eu falar assim, qual que é a dificuldade do Miguel na escola? Hoje eu nem sei mais se é a língua. Eu Passou acho- por isso já. Passou, Então, ele não é fluente ainda no alemão, Sim. mas ele consegue entender a professora, ele consegue se comunicar com os amigos, né? Bom. Então, quando a gente vai conversar com a professora, aí as observações que ela tem pra falar com ele, acho que são as mesmas que os professores no Brasil, de repente, teriam. Né? Então, ele tem que ser mais independente, que então é uma coisa que eles, né? Isso é o Eles seu gênio focam brasileiro, aqui, amigo. O que Isso ele aí. faz, né? Vocês dão tarefas pra ele em casa, né? Então, porque estimulam muito isso. Aham. E aí, a gente foi pra primeira reunião, tipo, eu queria só perguntar se ele sabia falar alemão. Tá conseguindo? Tá? Ela foi isso. É outro. Ele Isso é o de está, menos. Isso é o de menos. É o de não menos. o- Hoje em Interessante, dia. interessante. Legal. Criança aqui também briga, não briga, mas tem seus Momentos Seus de tem seus manha. momentos de desentendimento, vamos dizer assim, né? E então, Tô aprendendo a lidar com as emoções também. exatamente. E eu sempre falo, criança é criança em qualquer lugar do mundo. Não é porque a gente tá aqui num país que tem outra cultura e fala outro idioma que, né, essa é a razão de ter alguns desentendimentos. Não é isso. O desentendimento tem em qualquer lugar. Com certeza. Eu acho que a diferença aqui é que as professoras deixam um pouco o pau quebrar. Deixa a sabe? coisa rolar. É. Lá no Brasil era mais controlado o ambiente. Os professores ficam muito em cima das crianças, eu acho. Que eles deixam Aqui mais. elas meio que. Na nossa. Mas é Elas- porque elas já vêm já Claro. sendo mais independentes, já desde o kindergarten, então eu acho que já estão um pouco diferente quando chegam numa Elas idade deixam maior, eles tentarem se resolver, né? Elas só interferem na hora que a coisa fica mais Fica séria feia mesmo, mesmo. aí a professora interfere. Entendi, show de bola. Miguel, a gente quer saber algumas coisas de você agora. Eu quero Quantos saber, anos você tem? 7. eu quero saber como foi o primeiro dia da aula quando você recebeu o cone. Como é que foi isso? Conta pra nós aí. Foi muito ótimo. Olha, no início é meio difícil aprender o alemão, mas depois eu consegui. E você tem amiguinhos que falam alemão? Eu tenho E como é a comunicação com eles? É fácil? um pouquinho fácil. No começo era mais difícil, eu acho, né?
Mas agora tá tranquilo, né? Você ótimo. já consegue entender piada em alemão, já? Não. Não, eu também não. Até porque em alemão não tem muita piada, né? Sacanagem. Ô, Miguel, e como são as tuas professoras? Elas são queridas, iguais às do Brasil? Elas são legais. São? Muito bom. E o que você mais gosta da Alemanha? Você já me falou, hein? Legoland. Adora Legolândia, né? Legolândia e brincar. Brincar no parque ou brincar em casa? Brincar em casa, brincar no parque. Em todos os lugares. Todo lugar, né, Mi? Mas você tá gostando de morar aqui? Bastante ou pouco? Bastante. É muito frio aqui? Sim. Mas nada que uma jaqueta não resolva, né? Tu gosta de neve? Eu gosto. Quem não gosta, né? Eu também gosto. Faz uma bolinha de nevinha, né? Já fez um cinema, um homem de neve já, um bonecão de neve? Fez, né? Já fez uma estátua de neve. Poxa, Olha só, hein? E a comida que você mais gosta aqui? difícil, né? Tem muitas comidas boas, né? As pizzas. As pizzas são Mas boas? comida alemã, assim, que você come na escola, qual que é a sua comida Qual a preferida? comida da escola que você mais gosta? Da escola a gente quer saber. Vocês sabem a gosta. Salsicha. Eu acho que depois dessa a gente pode encerrar o programa aí. O rapaz já é alemão já. Tá bom, pessoal. Tá bom, pessoal. Valeu. Agradeço a presença de vocês aí. Ficou muito bom o episódio. Nós que agradecemos Então, o convite. Tchau. Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, e até o próximo episódio!